paz, meus irmãos. Bom dia. Quem está feliz com Jesus nessa manhã? Glória a Deus. Meus irmãos, eu sei que Deus está fazendo coisas extraordinárias nas nossas vidas. Estamos aí nos 40 dias de jejum e oração. Você que está acompanhando os devocionais conosco, que está orando, que está jejuando, tudo aquilo que a gente semeia em lágrimas aos pés do Senhor, certamente nós veremos um tempo de resposta, um tempo de graça. Temos os nossos desafios, as lutas, e por estes nós oramos. E antes da gente prosseguir para o culto, eu quero convidar a igreja a levantarmos um clamor pela vida da irmã de Omar, a mãe da Paula. Deus pode fazer qualquer coisa. A única coisa que nós podemos fazer é orar. Nas nossas mãos está a capacidade de entregar nas mãos do Todo-Poderoso o nosso clamor. E eu quero convidar você a fazer isso nesse momento. Nós vamos orar pela irmã de Omar. E nós sabemos que o Senhor há de manifestar a boa, perfeita e agradável vontade dEle sobre todas as coisas. E eu quero convidar você a fazer isso. Fique de pé mais uma vez, por favor. E eu quero convidar você a levantar um clamor junto comigo pela vida da irmã de Omar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós não temos o poder de mudar nada. Nossas mãos não podem fazer nada, mas a nossa voz e o nosso coração aos teus pés, diante do teu trono, podem fazer muitas coisas. Quando a tua igreja clama, a tua voz se manifesta. E o que nós pedimos nessa hora é que o Senhor visite a tua filha ali no leito onde ela está internada. Eu não tenho a resposta do que vai acontecer, o Senhor tem. O que eu peço é que o Senhor venha manifestar o teu querer sobre a vida dela. E venha, Senhor, trazer a resposta de paz que a família tanto precisa nesse momento de desafio. Porque só o Senhor traz a paz que nos enche. Em meio às tribulações, Tu és a nossa paz. E eu peço que o Senhor sustente a Paula, a Mari, as irmãs da Paula também, todos os familiares. Que o Senhor nesse momento dê graça, sabedoria, para que todos possam saber como lidar com esses desafios e confiar na Tua provisão, no Teu cuidado e na manifestação da Tua vontade. Nós confiamos em Ti e pedimos que o Senhor revele a Tua graça. Acima de todas as coisas, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Nós oramos e confiamos em Ti, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. A igreja do Senhor, ela é movida por diversas experiências. E hoje nós estamos vivendo elas aqui. Nós estamos clamando por alguém que precisa de um milagre. E graças a Deus que nós oramos ao Deus que tudo pode. Ao Deus que basta uma palavra dEle. E Ele não precisa nem, como foi aquele centurião: Senhor, o Senhor não precisa nem ir na minha casa. Basta uma palavra Tua e o meu servo vai ser curado. Nós servimos ao Deus que não se limita a extensões geográficas. Nós servimos ao Deus que diz que tudo é possível àquele que crê. E nós vamos seguir orando por isso. Mas estamos vivendo também uma experiência maravilhosa hoje, de 3 pessoas que vão morrer para a sua velha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
batismo significa isso. A palavra batismo no original, no grego, baptizo, significa imergir completamente algo. E quando Jesus falou, vocês vão pelo mundo fazendo discípulos, batizando, a mensagem do Evangelho é pregada, a pessoa que ouve essa palavra e tem uma experiência de transformação com Jesus, passa a ser ensinada pela palavra de Deus e aprende, como nós fizemos nos estudos aqui, o pastor Adriano fez um estudo com os batizandos, que o batismo significa sepultar a sua velha vida, publicamente professando a sua fé, para ressurgir como uma nova criatura. E é uma bênção, porque essa experiência, todo mundo aqui que já viveu ela um dia, seja há quantos anos, irmão Zé? Que o irmão já batizou, nem lembra mais, irmão? Quase 50 anos, irmão. Como a gente sabe de irmãos aqui, Mori, alguns anos atrás, né, Mori? Como outros irmãos e irmãs aqui, que foram batizados há 5 anos atrás, 10 anos atrás, há 1 ano atrás. Essa experiência ela é única, porque quando você decide viver a sua vida para Cristo, você está num caminho sem volta rumo à eternidade. E essa é a maior experiência que o crente pode vivenciar. Depois da conversão, o batismo é uma das experiências mais extraordinárias que cada um de nós aqui pode viver. E hoje nós vamos fazer isso. Nós vamos apresentar aqui os batizandos. Eu quero chamá-los à frente aqui. A Daiane, o Mateus e o Miguel, podem vir para cá. Glória a Deus. Tem que celebrar mesmo, sabe por quê? Por motivo nenhum, as pessoas estão gritando, às vezes para um artista num show. Podem vir para cá. Quando você está celebrando uma nova vida em Cristo, não é só a gente que está fazendo essa festa aqui. Está tendo uma festa nos céus, uma celebração extraordinária, aonde os anjos do Senhor estão dizendo: Senhor Jesus, mais uma vez o teu sacrifício naquela cruz se confirmou. Essa é a maior recompensa para a igreja de Jesus. Quando alguém está dizendo: eu quero viver uma nova vida com Cristo. E nesse momento eu vou abrir para eles aqui. Se eles têm algo a dizer, pode vir mais para frente, não precisa se esconder aí na rampa não. Pode ficar do meu ladinho aqui. Eu vou passar para eles, que a gente chama esse momento de profissão de fé. Depois a gente vai ler a declaração de fé da nossa denominação, e eles vão confirmar com o seu sim diante da igreja. Mas se eles tiverem algo para falar nesse momento, eu vou abrir para eles. Eles não são obrigados, mas eu vou passar para eles esse momento aqui. Paz, igreja. Eu não tenho muito a falar, mas o Senhor sabe como está o meu coração. E pelo cuidado que Ele tem comigo, eu estou tomando essa decisão. E eu creio que vai ser bênção. Muito obrigada, gente.
Paz, igreja. Quero compartilhar um versículo que mexeu muito comigo durante esse tempo. Eu vou tentar ler. Eu estou muito emocionado por essa decisão que eu tomei na minha vida, de um novo recomeço. Glória a Deus. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio pela segunda vez dizendo: assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Chame por mim, eu responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, e Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubados para defender a cidade contra as rampas de ataque e as espadas. Quando der a batalha contra as caldeias, e enchearei de calvários daquele que serão feridos por mim, irá o meu furor, porque dessa cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe darei saúde e cura, eu sararei, e lhes revelarei a abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, edificarei como o princípio. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades que pecarão a se revoltarem contra mim. Jerusalém será por mim um motivo de fama, louvor e glória entre todas as nações de terra que ouviram todo o seu lhe faço. Temerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que lhe dou. Glória a Deus. Não achei que ia ficar tão nervoso para chegar aqui na frente, né? A gente se prepara durante todo esse tempo, escreve, pensa, mas totalmente diferente estar aqui na frente. Eu acho que a maioria das vezes o pessoal sobe aqui em cima, o pessoal conta o testemunho de como se converteu, mas eu gostaria de contar só sobre o dia que eu decidi efetivamente me batizar, porque a gente começou a fazer as aulas de batismo e acho que chegou por volta da metade das aulas, o pastor Adriano perguntou para cada um se a gente já tinha certeza, o que a gente queria fazer. E eu lembro que todo mundo categoricamente afirmou que tenho certeza. E eu fui o único que falou, não sei, ainda não tenho certeza, tenho muitos medos, muitas dúvidas. E até no dia simbólico, no dia de Natal, a gente estava viajando, a gente foi para a praia, e eu estava com a música da cantata na minha cabeça. Então eu fui, depois a gente chegar, coloquei no YouTube e fiquei ouvindo lá a música da cantata. E depois, ali na playlist, vai no aleatório, né, e começou a tocar Para Onde Eu Irei. Né? E quando eu falei com o pastor Adriano, minha dúvida era principalmente o medo de descer e depois acontecer alguma coisa. Então, depois de ouvir aquela música, eu comecei a refletir, porque se eu não estivesse aqui, onde mais eu estaria? Né? Então, tentando não chorar aqui, mas eu comecei a refletir, onde mais eu estaria se não fosse aqui. Então, puder abrir um versículo aí também. É 1 Timóteo 1:15. Então, 1 Timóteo 1:15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém.
Glória a Deus. Eu vou fazer a leitura aqui da nossa declaração de fé da Convenção Batista Dependente e depois eles vão confirmar se sim ou se não, porque a profissão de fé deles está exatamente baseada em tudo que eles estudaram, e esse aqui é um pequeno resumo de todo o estudo que eles fizeram. Cremos na Bíblia como palavra de Deus escrita por homens vocacionados e preparados por Deus, os quais, sob a inspiração do Espírito Santo, expressaram a mensagem divina, que pode ser transmitida a povos de qualquer raça e cultura. Cremos num só Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador de todas as coisas, governador do universo, o qual é justo e amoroso com todos. Cremos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, tornando-se pecador, pelo que a imagem de Deus nele foi mutilada. Cremos que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo a esse mundo como Salvador, o qual se tornou em corpo físico, semelhante ao homem, morreu na cruz e ressuscitou fisicamente, e ordenou aos seus discípulos que pregassem o Evangelho a toda criatura. Tendo sido ele assunto ao céu, à direita de Deus Pai, há de voltar para estabelecimento do reino de Deus e julgamento do mundo. Cremos que o ser humano só pode ser perdoado e salvo do seu pecado e de suas consequências eternas, crendo na obra expiatória de Jesus Cristo na cruz mediante arrependimento por obra do Espírito Santo nele. Cremos que a salvação é pela graça de Deus, sem méritos da parte do ser humano. Todavia, a salvação pela graça se traduz em obras de bem praticada pelo cristão. Cremos que a igreja instituída por Jesus Cristo, composta por pessoas convertidas e batizadas conforme a ordenança do Senhor, tem a tarefa de proclamar as boas novas para a salvação do homem pecador, anunciar e mostrar a prática da justiça entre os homens, denunciando toda a sorte de iniquidade individual e social, assim como toda a sorte de opressão que degrada o ser humano. Cremos que o verdadeiro crente recebe a unção do Espírito Santo, que o santifica e capacita com dons específicos para exercer o seu serviço divino entre os seres humanos. Cremos também que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência definida, sendo uma operação do Espírito distinta da obra de regeneração. Cremos que a manifestação plena do reino de Deus só se dará com a intervenção divina pela vinda pessoal de Cristo a esse mundo. Por último, cremos na ressurreição dos mortos e no estado final e eterno dos salvos junto a Deus e na separação daqueles que obstinadamente permaneceram na prática do mal. E eu pergunto para vocês, vocês creem nisso que nós acabamos de ler e que vocês estudaram? Sim. Sim. Eu creio. Diante da profissão de fé dos nossos irmãos, nós nesse momento vamos seguir para o momento do batismo. Vamos ter esse tempo de louvor, de adoração, tempo abençoado. Eu peço que os irmãos permaneçam sentados para que todos consigam ver aqui esse momento, e eu vou chamando eles um por um. Irmã Daiane, pode vir. Irmã Daiane, conforme a ordenança do Senhor Jesus que disse: ide por todo mundo, fazei discípulos batizando. Eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura.
Irmão Mateus, venha. Irmão Mateus, conforme a sua profissão de fé, em obediência à ordenança do Senhor Jesus, que disse: ide por todo mundo, fazei discípulos batizando. Eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. Glória a Deus. Irmão Miguel, vou aproveitar para testemunhar isso, porque isso aí serve para os três. Eu me lembrei disso agora. Por que o acampamento é tão importante? Ano passado, a Dai estava chegando perto de volta, o Mateus veio junto. A igreja abraçou eles. O Miguel também, da mesma forma, estava ali no acampamento. São três frutos que a juventude, o trabalho que a juventude está fazendo na igreja. Nós estamos vendo os resultados aqui. Meu irmão, quando você entende aquilo que Deus quer fazer na sua vida, o resultado é maravilhoso. E a gente pode louvar o Senhor por isso, pela bênção que Ele nos tem dado hoje, esses três presentes maravilhosos que Ele tem nos dado. Irmão Miguel, conforme a ordenança do Senhor Jesus, que nos disse: ide por todo mundo, fazei discípulos batizando. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Glória a Deus. Vamos nos levantar, igreja. Vamos continuar louvando e adorando a esse Deus que nos transforma em uma nova criatura e nos tornamos filhos de Deus. Amém? Queria chamar aqui, também nesse tempo de celebração, o Murilo, a Ingrid e a Sofia. Glória a Deus. E eles pediram para fazer essa apresentação hoje por um motivo muito especial. A Sofia está completando 11 meses de vida hoje. Dia de hoje, a médica, vem por aqui, Ingrid, por favor, ó. Vem por aqui que eu acho mais tranquilo. Está um pouquinho molhado ali. Onde está o Murilo? Ah, olha, está aqui, ó. Eu ia falar, cadê o pai dessa criança? Eu pedi para a Ingrid ir por ali, que aqui está um pouco úmido. Meus irmãos, depois eu vou passar aqui para a Ingrid falar algumas coisas, mas a igreja sabe por quantos meses nós oramos no tempo que a Sofia esteve internada depois do nascimento na UTI. Os desafios e as lutas. Essa guerreira fez uma cirurgia no coração dela em janeiro.
e ela está aqui. Antes eu quero dizer para os irmãos assim que Deus tem feito muitas coisas na vida da Sofia e da família, né? E uma delas eu quero compartilhar aqui porque diz respeito àquilo que Deus às vezes nos dá graça para fazer. A semana retrasada, um mês atrás, eu e a pastora Márcia, a gente tinha ido visitar eles em casa, porque a Sofia estava com bastante restrição ainda de visitas. E a Ingrid tinha compartilhado que a empresa iria dispensá-la. E obviamente a gente sabia que com a dispensa, eles teriam a perda do convênio médico, que é uma coisa muito importante nesse tempo da vida da Sofia, todos os tratamentos que ela precisa fazer. E aí a Ingrid na semana passada me mandou mensagem, falou: pastor, a gente vai ter até dia 30 de abril para usar o convênio só, depois vai parar. E na semana passada, acho que foi na quinta-feira, na semana retrasada, né? Eu comecei a pedir algumas coisas para a Ingrid, Deus me incomodou, eu falei: eu vou achar um caminho para isso, tem um caminho. E eu fiquei o final de semana inteiro retrasado, preparando uma ação, pedindo uma liminar. No domingo, nós fomos lá em Juquitiba no batismo da Isadora, voltamos no final da tarde. Eu voltei para o computador para terminar essa petição. Eu peticionei no domingo umas 7, 8 horas da noite. Na segunda-feira, meus irmãos, o juiz deu uma liminar ordenando que fosse mantido o convênio médico dela. Ela não vai perder o convênio médico, possibilitando a família continuar pagando o convênio que antes só a empresa poderia pagar. E eu já comuniquei aos pais, mas quero dizer para a igreja também, Deus já havia falado conosco nesse sentido, eu já havia conversado um pouco com a diretoria. Nós como igreja, diante até dessa necessidade tão importante da vida dela, esse período aí de 2 anos aí que vai ser a duração do convênio, nós como igreja, nós vamos custear esse convênio médico e vamos abençoar a família, e ela vai seguir fazendo todos os tratamentos que ela precisa fazer, e louvado seja Deus por isso. E eu digo para os irmãos, é um milagre. O juiz dá uma liminar em menos de 24 horas, é um milagre, meus irmãos. E nós entregamos na sexta-feira essa liminar para a Unimed, e essa liminar vai ser cumprida, e eu louvo a Deus porque cada vez mais a gente está vendo a bênção. E a maior bênção foi a seguinte, é que eu vou contar que aconteceu na sexta e vai acontecer de novo, se deu certo o ensaio. Ela ficou no meu colo na sexta-feira lá na Unimed, e não chorou e brincou ainda comigo. Então nesse momento, mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar dar a chance para a pastora Márcia, ver se ela tem jeito ainda de pegar a criança, porque comigo não teve problema, entendeu? Ela veio comigo, não chorou, brincou comigo, deu risada. E eu quero fazer a leitura que nós sempre fazemos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, pois dos tais é o reino de Deus. Em verdade eu lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoava. Meus irmãos, eu digo para os irmãos que é um milagre nós estarmos aqui hoje, podendo fazer essa apresentação da Sofia. É um milagre, Deus assim quis, e nós agradecemos ao Senhor por isso. As crianças estão aqui, Deus abençoe as nossas crianças. Hoje eu vou mudar o protocolo. Deus abençoe, Aline, em nome de Jesus. Eu não vi que elas estavam. Heitor, leva as crianças lá, Heitor, você e o Arthur. Leva as crianças lá para mim, me ajuda. Isso mesmo, é meus ajudantes. O dia está bem especial hoje, meus irmãos. Murilo, tem uma dedicatória, ainda bem que não é minha letra, foi a do pastor Gilberto.
É um presentinho para a Sofia. A Bíblia que ela vai ler por pouco tempo, porque depois ela já vai aprender a ler. Depois já vai pegar a Bíblia dela, igual as crianças pegam. E depois vai falar: pai, eu quero a Bíblia dos adolescentes. E ela vai crescer no caminho do Senhor. E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção na vida dela. Tudo aquilo que o Senhor Jesus vai fazer. Eu queria que você estendesse as suas mãos aqui para frente. Senhor nosso Deus, nós consagramos a Sofia ao Senhor, porque ela é o presente do Senhor para a Ingrid, para o Murilo, para toda a família. Nós te louvamos, porque o Senhor vai além da nossa capacidade de enxergar. O Senhor sustenta as nossas impossibilidades. E obrigado pela vida dessa pequenina tão especial. Que o Senhor a abençoe. Que o Senhor faça resplandecer sobre a vida dela todas as bênçãos, planos, propósitos e projetos que o Senhor tem para fazer na vida dela e através da vida dela. Obrigado, Senhor, por esse presente, que é termos ela conosco aqui. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Como todos sabem, acho que é a primeira vez que eu venho falar aqui depois de muito tempo, né? Mas hoje é motivo de muita alegria, muita mesmo. E a gente, primeiramente, agradece a Deus, porque é por Ele que nós estamos aqui. E Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. E hoje, exatamente hoje, a Sofia completa 11 meses. Mas é 11 meses de muita bênçãos, muitas vitórias, conquistas. E somos eternamente gratos aos irmãos que tiverem oração pela gente em todo o tempo, que foi suporte nosso em palavras lindas, em abraços de distância, mas principalmente pelo apoio nas orações, que foi o que nos sustentou em todo o tempo. E a Sofia aqui é um milagre, ela é o milagre da vida. Eu olho para minha filha e eu falo, eu não consigo olhar para ela e não ver Deus. Eu olho para ela e eu vejo Deus em todo o tempo. A minha filha é bênção. E ela vai levar muitas almas para Jesus e assim nós cremos. O testemunho dela vai ser lindo. E com mais oportunidades a gente vai vir aqui, vai contar desde o início como tudo aconteceu, porque eu tenho certeza que todos os irmãos têm vontade de conhecer toda a história da Sofia por dentro. E vocês vão conhecer em nome de Jesus, porque é para glorificar o nome de Deus a história dela. E é o que eu tenho para falar. Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Só rapidamente, né, complementando, nossa gratidão realmente a Deus por nos permitir viver esse milagre em nossas vidas, né? E hoje os irmãos não conhecem só de ouvir falar, né, mas de ver o milagre vivo entre nós aqui. E nós agradecemos a Deus por isso, agradecemos por todo o apoio da família Pedra Viva, tanto em questão de intercessão, quanto financeiramente também. Até juridicamente, né? Deus nos abençoou e nós agradecemos a Ele e por fazer parte dessa família Pedra Viva. E para finalizar, não sei se depois o pastor ou a pastora quer falar mais alguma coisa. Hoje ela está completando 11 meses, como a Ingrid disse. E ela já está aprendendo a gostar de escutar o parabéns. Então eu ia falar que a gente vai fazer o primeiro parabéns com pessoas novas que ela ainda não conhece. Amém? Então vai. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Felicidade. Com Deus ao seu lado, num novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Pra Sofia tudo, tudo. Então como é que é? É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Eu oro
eu oro pra Jesus. Sofia. Glória a Deus, aleluia. Obrigado.